Bom, e vamos retomar o nosso rádio jornal para falar sobre o Acre do ponto de vista empresarial. Após o período pandêmico, que afetou drasticamente a economia do nosso estado, vemos nos últimos meses uma movimentação no sentido de recuperação do setor aqui. Quando conversamos com empresários locais, acabamos sempre escutando o quanto é desafiador fazer negócios para o Acre. E isso por muitos fatores, como a localização geográfica, por exemplo, mão de obra qualificada, preço dos insumos, enfim. Para falar mais sobre essa profissão, nós recebemos aqui em nosso estúdio o empresário Afonso Santiago. Ele vai já contar mais sobre ele aqui. Então, vamos lá. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Gazeta 93. Bom dia, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar falando com vocês. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gazeta. Vai ser uma honra e um prazer a gente bater esse papo. Ficamos muito felizes, Afonso, em tê-lo aqui no nosso programa. Então vamos lá, vamos começar a nossa entrevista, né? A gente quer começar te perguntando, na verdade, dando a oportunidade de se apresentar aos nossos ouvintes, né? Para eles te conhecerem melhor. Você não é aqui do Acre, né? Mas já adotou aqui Rio Branco, Acre também, como local aí dos seus negócios. Então, se apresenta para os nossos ouvintes, Afonso. Na verdade, eu sou mineiro, né? Nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, e já estou aqui para a região norte, exclusivo, principalmente aqui Rio Branco, Acre, há exatamente 5 anos já. Então, como você mesmo disse, eu adotei, né? Já acreano de coração já. E hoje eu tenho uma corretora, eu tenho um sócio, né? A gente trabalha com a parte de gestão de risco, que é uma corretora de seguros que a gente atende a nível nacional, né, com sede em Minas Gerais e estrutura em São Paulo, Santa Catarina, aqui no próprio estado do Acre, e a gente tem projeto de expansão, mas atende a nível nacional. Então a minha formação na área de administração e economia, né, e me criei dentro do mercado financeiro, comecei como bancário ali, e a minha trajetória foi tanto aqui no Brasil quanto fora, e aí mais ou menos já há quase 8 anos eu estou com o desafio de empreender. A gente começou esse desafio de começar a caminhar com as próprias pernas, e a história começou em Minas e depois já começou aqui no estado do Acre. Aqui em off a gente estava conversando antes de entrar no ar sobre o seu passado, justamente quando você decidiu, não, eu quero ser empresário, vou parar de trabalhar para os outros. Como foi essa virada de chave assim na sua vida? A gente sempre, tanto eu e meu sócio, a gente era de instituições diferentes, mas sempre com muitas metas ousadas, com bastante desafio, sempre buscando fazer algo diferenciado. E chegou um tempo que a gente falou assim, eu acho que a melhor forma da gente crescer e desenvolver mais seria empreender. É você trabalhar no seu próprio negócio porque você não tem limites. E aí a gente tem uma característica muito forte que é a disciplina. Acredito muito no empreendedorismo. Eu acho que o Brasil, a gente tem que fomentar cada vez mais isso para os empresários, para as pessoas que querem investir. O próprio empresário, ele necessita de estar com esse espírito empreendedor o tempo todo, porque as coisas mudam o tempo todo. Então foi essa virada de chave. A gente viu que o mercado financeiro estava mudando, os bancos digitais estavam entrando. Então a gente teve essa sacada que foi trabalhar com uma área que é a gestão de risco. Gestão de risco é um mercado ainda muito pouco inexplorado no Brasil, enquanto a gente pega os países de fora, é muito comum. Então foi essa tendência que nos fez empreender e arriscar. Acho que empreender está muito atrelado a arriscar. Mas, Afonso, explica então pra gente também como é que se deu essa escolha pelo Acre, né? Como você bem frisou, né? Começou em Minas Gerais, eu acredito que você até também tenha negócio em outros estados, né? E como é que acabou chegando aqui no Acre? Conta pra gente essa história. O Acre passou assim, né, ter um carinho muito grande, principalmente por mim. Meu sócio também vem com mais frequência, mas eu hoje acho que adotei o estado, a região norte, eu acolhi mesmo, e o Acre especificamente, até por ser um estado menor, eu vi uma estratégia muito boa porque a gente consegue ter mais visibilidade, eu consigo me diferenciar. É difícil a gente competir nos grandes centros. Eu posso ser um excelente especialista, mas no Sudeste eu sou mais um entre tantos. Aqui eu vi uma estratégia da região norte, porque é o estado com menor espaço territorial, população, então eu consigo desenvolver um trabalho mais personalizado. É bem engraçado porque começou com um amigo meu de São Paulo,
E ele tava num café, e aí eu falei com ele, me indica uns clientes aí, você tem cliente no Brasil todo, e ele falou, eu tenho algumas pessoas que eu conheço no Acre. E eu falei, então me dá a oportunidade de conhecer o estado. E aí ele me passou alguns contatos, e ele falou, mas eu vou ligar, vou confirmar as reuniões e você tem que emitir a passagem. E ele conseguiu, eu emiti a passagem e aí começou a história. Eu vi para visitar 3 clientes, e hoje, graças a Deus, são mais de 1.500 clientes que eu tenho no estado. Isso há 5 anos atrás? Há 5 anos atrás. É bem curioso, mas foi justamente assim. E aí, claro, quando eu vi essa oportunidade, eu fui estudar todos os estados do norte e eu vi que era um estado muito estratégico, principalmente para o meu tipo de negócio que é bem personalizado. E aí foi cada vez mais estudando, vendo oportunidades aqui. É aquela coisa, eu gosto de ver sempre o copo mais cheio do que vazio. Porque toda vez que tem algo que não está bem desenvolvido, se tem oportunidade de se desenvolver. E aí eu acho que o Estado tem muito a contribuir, né? Eu quero agregar o Estado, eu quero trazer, hoje eu falo que o que eu trago para o Estado é o que tem de mais de novo e sofisticado no mundo. Não é só o Sudeste que tem, ou o Sul. Hoje a gente está para a par, e eu tenho orgulho de falar que eu consigo colocar vocês aqui, o acreano, nesse mesmo nível de competitividade. Então vamos falar sobre os desafios, porque com certeza deve ter dificuldade para empreender, ser empresário aqui, como em qualquer outro local. Mas vamos falar das particularidades aqui do Acre. Você encontrou dificuldades quando chegou aqui? De que ponto de vista? Como você mesmo falou, logisticamente, né, você tem um custo operacional bem mais elevado. Então isso parte dessa premissa. Mas isso também, bem calculado, eu acho que não é um fator que impeça qualquer pessoa de ir explorar outra região, né? Até porque tem empresários que exploram a nível mundial, então se a gente for tratar internacionalmente é muito mais caro que aqui. Um outro ponto que eu vejo que é bem relevante é a questão um pouco assim, não vou dizer nem que um bairrismo, mas uma certa desconfiança do novo. Quem está de fora, acaba que vocês sempre tiveram esse histórico de pessoas que vêm um pouco com o espírito de explorar e não construir. Né? Um pouco a história do próprio Estado mostra isso, né? Então acho que vem algo enraizado. Então essa questão da desconfiança, ela pega bastante, porque tem um certo bairrismo. Às vezes os próprios colegas, eles fecham um pouco as portas com o desafio de falar assim, será que é verdade? Será que ele vai tomar meu mercado? E na verdade eu vejo que isso tinha que ser mais um intercâmbio para justamente incentivar as outras empresas a virem para o Estado, até essa troca, porque a gente tem informações que eles não têm aqui, mas em contrapartida tem toda uma particularidade de se negociar aqui. É diferente. Vai desde uma forma de falar, de uma vestimenta que às vezes assusta, vai de uma posição que ainda a gente tem, você fez negócio com X pessoa e com Y às vezes você não pode falar. Então a gente tem um pouco desse bairrismo interno que você tem que entender a particularidade do Estado. Isso eu vi um desafio muito grande, principalmente na minha área, que é prestação de serviço. Né? Serviço não é tangível, né? É intangível. Então você tem que ter muita credibilidade para gerar aquela necessidade e a confiança do cliente comprar. Certamente, o acreano ele é muito hospitaleiro, mas ele é um pouco cabreiro mesmo, é desconfiado. E Afonso, eu tenho aqui uma informação que a sua empresa recebeu um prêmio, né, no primeiro semestre deste ano. Fala pra gente aí sobre essa premiação. Essa premiação, assim, tem muito orgulho de falar dessa premiação. Em especial, a gente fez uma homenagem pro Estado, né? O que essa premiação se trata? Dentro do mercado de seguros, né, da gestão de risco, algumas seguradoras a nível internacional do qual a gente representa na nossa empresa, ela premia os melhores profissionais com alguns key drivers, né, que são alguns dados que a gente contabiliza ali de fidelidade, de número de bons negócios, enfim. E aí ela premia os melhores do Brasil e os melhores a nível mundial. E graças a Deus a nossa corretora ela atingiu os números para ser reconhecida mundialmente, em número e volume de negócios, enfim. E aí o Estado do Acre, dentro do nosso critério das nossas outros escritórios, foi o escritório que mais atingiu toda essa fidelização de número. Então nada mais justo do que fazer uma homenagem por ter dado tão resultado, mas também assim, por que não homenagear o Estado que está cada vez mais fazendo a nossa empresa crescer, a empresa prosperar. Entendo. Né? Então acho que assim, é uma forma carinhosa
de homenagear o Estado, de colocar o Estado numa posição de visibilidade, principalmente até dentro do próprio Brasil, né? Eu esbarro com pessoas no Sudeste, no Sul, aquelas, mas o Acre gera negócio. Eu falo assim, a gente tem que abrir a nossa mente, o Brasil é muito grande. Então o Acre, eu falo, não é o fim, é o começo. A gente está numa posição estratégica enorme aqui no Brasil, né? Então isso faz ser diferencial, é ver o copo mais cheio do que vazio. Era sobre isso que a gente estava falando. Até recebi algumas fotos da sua assessoria e aí vi fotos com você como um bom acreano lá fora, que a gente fala, né, com a bandeirinha ali do Acre, homenageando. Realmente a gente vê esse carinho. E sobre o futuro, Afonso, você pensa em investir em outras cidades acreanas, além aqui de Rio Branco? A gente fala Acre, né, mas de uma forma geral, mas o Acre é muito mais do que Rio Branco. Tem esse planejamento? Tem sim, na verdade, né, a gente atende o estado no todo, os 22 municípios, né, tem o Alto Acre, que é uma região que eu já trabalho há mais tempo, né, eu já conheço alguns aí, já pelo menos uns 12 municípios eu já tive a oportunidade de ir, falta ainda 10, mas assim, eu consigo atender a nível estadual, por completo. Então eu tenho clientes aí todos espalhado por todos os municípios. Mas a intenção, claro, é a gente aumentar, pegar cidades estratégicas, como a gente pode pegar Cruzeiro do Sul, que tem uma boa economia, que é uma cidade polo, você pode pegar Sena Madureira, enfim, e com certeza colocar profissionais. A intenção nossa é expandir, é contratar, trazer pessoas, qualificar, que é uma coisa que eu sempre invisto e trago para dentro do nosso business, que é o quê? Qualificar pessoas para ser multiplicadoras de novos negócios. Mas a intenção é aumentar cada vez mais a nossa capilaridade aqui dentro do estado. Legal. Excelente bate-papo, Afonso. Nosso tempo aqui está chegando ao fim, mas antes de a gente ir para os comerciais, vamos deixar aqui os microfones abertos para você se despedir dos nossos ouvintes. Talvez aí uma dica, um conselho empresarial, né, para quem sonha abrir o seu próprio negócio, se engajar aí no empreendedorismo. Agradeço demais, imensamente aí a oportunidade de estar falando aqui com vocês e com os ouvintes da rádio, né, e reforço aqui, agradeço o estado do Acre, o povo acreano, né, que é um povo aí muito aguerrido e que sempre me acolheu muito bem, que acredita nos nossos negócios aqui. E o que eu dou de oportunidade, assim, de fala, que eu posso dizer dentro dessa minha trajetória profissional, eu acho que, assim, pilares que eu acredito muito, é ter muita persistência, disciplina e acreditar nos sonhos, porque não é fácil empreender, mas é o que eu sempre falo, não tem nada fácil hoje em dia, mas eu faço um contraponto, nunca esteve tão fácil ter tanto acesso na palma da nossa mão. Antigamente não se tinha tanto conteúdo, tanta forma de aprender como a gente tem hoje. Então basta ter disciplina e acreditar no sonho. Acho que nada vai ser fácil no começo, como eu comecei o meu negócio, né? Às vezes a gente olha hoje algum empresário que está grande, mas tem que imaginar que ele começou pequeno. E a minha profissão me dá muita oportunidade de ouvir vários empresários. E todos eles, sempre, eu comecei pequeno, foi difícil, e eu persisti e fui disciplinado. Essa que eu acho que é a coisa que ficou marcado para mim, e eu tento seguir essa receitinha de bolo. Ótimo conselho e muito obrigada pela sua participação. E você aí do outro lado do rádio acabou de ouvir uma entrevista ao vivo com o empresário Afonso Santiago. Para se manter sempre muito bem informado, continue sintonizado na Gazeta FM.